O assunto agora é pensão alimentícia. Dados revelam que 11 milhões de mulheres são mães solos no Brasil. Apesar de ser o tema de conversas em muitas famílias, a pensão alimentícia ainda gera muitas dúvidas. A pensão alimentícia vai além da alimentação e abarca também a garantia de moradia, saúde, educação e lazer. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito de família, Vinícius Queiroz. Doutor Vinícius, vem para cá conversar comigo. Tudo bom com o senhor? Bom dia. Tudo bem? Prazer estar com você. Igualmente, prazer é meu. Primeira pergunta, né? Muitas baianas procuram o pagamento da pensão alimentícia? Menos do que deveria. mesmo? Dados informam que as mulheres acabam buscando pouco a justiça por medo, por ameaças do pai, inclusive, porque acha que ele vai tomar a criança, ele vai ficar com a criança se ela buscar a justiça, ou que vai receber menos. Muitos pais fazem isso. Eles dizem para elas que se for atrás da justiça, que vai receber muito menos, vai ganhar 20, 200 reais, 100 reais, e aí elas acabam não entrando da forma que Mas tem essa deveria. possibilidade de tomar a criança da mulher? Não, de hipótese alguma. A criança só sai do lar materno se ficar provado que ela não está segura nesse lar materno. Isso é, inclusive, uma informação que eu preciso dizer sempre a essas mulheres. A mulher não vai perder o direito de estar com essa criança se essa criança estiver em segurança, cumprindo todos os requisitos do ECA. Se estiver cumprindo os requisitos do ECA, ele está sendo cuidada com educação, com saúde, com lazer, nada faz tirar essa criança do lar materno. Como eu falo, aqui a consulta é de graça, tá? Então vamos para as ruas, que tem perguntas aí do povo para o doutor Vinícius Queiroz. Vamos então à primeira pergunta. Como é definido o valor da pensão? Isso é muito interessante, Casemiro, porque as pessoas sempre ficam me perguntando, ele recebe tanto, quanto é que vai ganhar? O juiz precisa passar por uma análise no processo para dizer exatamente quanto é que deve ganhar. Essa análise vai por 3 princípios: necessidade, possibilidade, proporcionalidade. A necessidade do menor, que aí é que soma todas aquelas despesas que você falou agora no início, despesa de transporte, despesa de lazer, despesa de moradia, de alimentação, educação, tudo isso incorpora as despesas da criança, que chama as despesas ordinárias, aquelas que são previstas mesmo. Você sabe que a criança precisa daquilo para sobreviver. Depois de somado isso, o juiz vai para a possibilidade do pai de pagar. Aí vai analisar lá quanto é que ele ganha e quais são as despesas dele para poder ver qual a sua possibilidade. E aí depois ele define pelo critério da proporcionalidade. Ele vai avaliar a necessidade, a possibilidade. Se o pai ganha bem, ele tem que pagar mais, porque ele tem que compensar essa mãe que está em casa, cuidando da criança por 24 horas, sem poder ter um segundo emprego. Às vezes nem o primeiro emprego, um emprego pode ter, então precisa ser compensado. Então o juiz sempre vai analisar cada caso como um caso particular. E se o pai está desempregado, não tem como pagar, como é que faz? Paga do mesmo jeito. Paga do mesmo jeito. E ele Quando tira a mãe- dinheiro de onde? Quando a mãe está desempregada, ela não banca a criança não se alimenta, o pai tem que fazer a mesma coisa. Mas se não tem dinheiro, faz como então? Sobra para quem? Se não Pro pai tiver do dinheiro pai, pro de avô? alguma forma, aí vai para alimentos avoengos, que são para os avós ou aqueles parentes mais próximos, pode ser pedido também. Porque a pensão não é só para a criança. Sei. Pode também pedir ao contrário, né? Pode um pai pedir para um filho essa pensão se ele tiver em estado de necessidade e o filho poder sustentar Deixa eu o ir pai. mais longe. Pronto, o senhor falou que o pai não tem dinheiro. Aí vai pro avô. E se não tiver avô, vai para quem? Pro tio? Aí tem os tios, aí vão para os Vai pra colaterais. quem for, Exatamente. Já Quem teve- pode bancar e que faz parte da O senhor família. conhece casos como este aqui na Bahia? Já tiveram casos Sim, sim. semelhantes? Avoengos é o que mais acontece, porque às vezes tem aqueles filhinhos de papai que não Sim, querem sair de claro. casa, que são bancados a vida toda pelo pai, e aí acaba levando. Mas primeiro o juiz vai analisar o genitor, que é quem tem a obrigação principal. Próxima pergunta nas ruas para o doutor Vinícius Queiroz. O assunto é pensão alimentícia, que pode dar cadeia também. Vamos ver a pergunta. Na guarda compartilhada, você pode pagar pensão? Casimiro, há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que é guarda compartilhada. Primeiro, há uma dificuldade de entender o que é guarda. Guarda diz referência a obrigações. A guarda é a responsabilidade dos pais. A guarda ele só tem duas formas de guarda, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral, a responsabilidade sobre a criança é de um só. A guarda compartilhada, a responsabilidade é dos dois. Depois disso é que o juiz vai definir em qual é o lar que a criança vai morar e quem vai ter o direito de visita, que não tem nada a ver com a guarda compartilhada. Sim. Os homens acham que porque tem guarda compartilhada, ele pode ficar um tempo com um, tempo com outro e não paga nada. Isso seria a guarda alternada, que não é aceita no ordenamento jurídico brasileiro. Isso é uma encomenda vinda dos Estados Unidos, que existe a possibilidade, e aí trouxe para aqui, mas não se encaixa com o nosso ordenamento jurídico. Alguns casos, o juiz define para a criança
ficar indo para um lado e para o outro, mas isso vai muito do caso específico. Às vezes moram no mesmo prédio, aí quer passar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Os psicólogos não aceitam muito essa situação, porque a criança fica sem lar de referência. Então, guarda compartilhada paga a pensão da mesma forma que a guarda unilateral. Então, não adianta os homens ameaçarem as mulheres, eu vou pedir guarda compartilhada. Não rola. Guarda compartilhada só diz sobre responsabilidade. Ele vai compartilhar a responsabilidade com a criança. Ele tem a obrigação de ir para a escola para poder ver como é que está o andamento escolar dessa criança. Ele tem a obrigação de levar para o médico, de cumprir tudo aquilo que a mãe cumpre já normalmente. A falta de pagamento da pensão alimentícia muitas vezes ganha, né, manchetes, inclusive com atores, alguns chegaram a ser presos. Recentemente, Luana Piovani gravou um vídeo chorando, denunciando Scooby-Doo, né? Isso. Scooby-Doo é ótimo. Scooby-Doo é ótimo. Pedro Scooby, acho que o apelido dele vai para o Scooby-Doo também. Enfim, Pedro Scooby. Ou seja, e eu falei agora há pouco que pode dar cadeia. Quando é que a pensão, a falta de pagamento da pensão alimentícia dá cadeia? E também o senhor estava me falando, antes de entrar ao vivo aqui comigo, do bloqueio até da Carteira Nacional de Habilitação, é isso? Exatamente. Eu preciso só esclarecer uma coisa, Casemiro. Às vezes as mulheres fazem esses acordos verbais e acham que esse acordo verbal é válido, por exemplo, para pedir a prisão. Não é válido. Acordo, eu brinco dizendo que de boca só beijo, porque Sim. acordo verbal você não pode utilizar de forma alguma na justiça para pleitear alimentos que estão já ultrapassados e que não foram pagos. Tá? Primeiro passo é aí. Depois que ele está devendo a pensão, a partir do primeiro momento que ele deve a pensão, você pode entrar com uma ação de cobrança. Essa ação de cobrança ela pode ser pelo rito de penhora ou pelo rito de prisão. No rito de prisão, você pede a prisão, aí o juiz vai estabelecer, geralmente entre 1 a 3 meses essa prisão, para que pressione esse genitor para fazer o pagamento. Já no rito da penhora, é aquele que você pode mandar bloquear tudo, inclusive agora, CNH, passaporte, já pode fazer um bloqueio mais extenso. Inclusive do Pix, que está tão na moda agora. Bloqueia tudo. Bloqueia tudo. O senhor vai continuar comigo aqui, eu volto daqui a pouco com mais informação sobre pensão alimentícia, o doutor Vinícius Queiroz. E ele vai falar, por exemplo, quando o pai não é encontrado. A mulher quer o pagamento da pensão, mas cadê o pai? O pai sumiu, não se encontra. O que pode ser feito? Vem para cá, vamos voltar a falar de pensão alimentícia. O entrevistado está aqui, é o doutor Vinícius Queiroz. Eu deixo uma pergunta no ar, que é a seguinte. A mulher, eu vou até reforçar a pergunta, né? A mulher recebe pensão alimentícia de um marido que está recebendo salário mínimo. Ela casa com um empresário cheio da grana. O ex-marido tem que continuar pagando a pensão alimentícia para o filho? Com certeza. A responsabilidade financeira são dos genitores, não de terceiros. Então, só atinge terceiros se houver a necessidade, como a gente falou agora há pouco, dos avoengos. Aí ele continua tendo a mesma obrigação, pagando de acordo com aquele princípio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Deixa eu te perguntando aí, se o pai não foi encontrado para pagar a pensão, faz o quê? Hoje, dificilmente a gente não encontra um pai, a não ser que ele suma totalmente. Mas você pode oficiar, pedir para oficiar o INSS para saber onde ele está trabalhando, porque aí o desconto vai direto para onde ele trabalha. Pode oficiar a Caixa Econômica para poder fazer isso. E existem alguns sites de pesquisa que você consegue, através do telefone do pai ou do nome dele completo, saber mais ou menos aonde ele declarou um endereço. Bora para a rua, a consulta aqui é de graça. Vamos saber mais uma pergunta feita nas ruas para o doutor Vinícius Queiroz. A próxima, então. Até que idade o pai pode pagar a pensão alimentícia do filho? Esse é engraçado, sabe por quê? Porque assim, chega aos 18 anos, o pai acha que já não tem mais responsabilidade nenhuma e simplesmente para de pagar, mesmo quando tem uma sentença que obrigou ele a pagar. Se tem sentença, caso, tem que continuar pagando enquanto ele não for o juiz e dizer eu não tenho mais obrigação porque eu não tenho mais responsabilidade financeira com ele, porque ele já está trabalhando, está fazendo qualquer outra coisa. Não é automático, não fez Não é automático. O pai tem que procurar O pai tem que ir até a justiça e dizer eu não devo mais pagar porque ele já está, e aí ele tem que provar que essa criança que se tornou adulto já tem condições financeiras de se sustentar sozinho. Se estiver estudando e não estiver trabalhando, aí ele permanece ainda a condição de alimentado até uma média, o juiz vem entendendo que até os 24 anos, mais ou menos. É o máximo, 24 é o máximo também, né? Se cessar a dependência financeira. Se não cessar, não. Por exemplo, tem pessoas que são incapazes, absolutamente incapazes. Aí é para a vida toda. Aí tem que pagar sempre. Tem que pagar para a vida toda. Vamos para a rua mais uma vez? Outra pergunta. Se tiver desempregado, pode pedir pensão? Claro que pode.
Tem que pedir pensão de qualquer forma. E estar desempregado não significa que não tem condições financeiras. Tem muito pai, caso, que é autônomo, por exemplo, que ele faz outro tipo de, como o povo chama, de bico, biscate, faz algum tipo de serviço que ofere renda, ele tem que pagar sim. Da mesma forma que a mãe precisa se virar nos 30 para poder conseguir bancar essa criança, porque não vai deixar a criança morrer, o pai tem que fazer a mesma coisa. Muita gente ligando falando de guarda compartilhada. A criança fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Tem que pagar também? Primeiro tem que deixar claro que não deve utilizar essa forma de divisão, porque os psicólogos dizem que a criança não tem um lar de referência e isso causa um prejuízo psicológico muito grande na criança, porque você pergunta a ela, onde é que você mora? Não sei. Onde é a sua casa? Não sei. Então não deve aplicar. Sem base, né? Não deve aplicar, a não ser que seja por orientação, esteja bem assistido para poder fazer esse tipo. E guarda compartilhada, volto a dizer, é a responsabilidade sobre a criança. Aí a gente está dividindo o lar da criança, o que não é recomendado. Por quanto tempo um pai pode atrasar o pagamento da pensão alimentícia? Por exemplo, eu vou pagar, está atrasado 4 meses, 5 meses. Tem um limite de tempo de atraso do pagamento ou tem que pagar todo mês mesmo? Tem que pagar todo mês. Não pagou na data, tem aplicação de juros, multa e correção. E com 1 dia de atraso já pode pedir a execução dessa pensão. Tem mais pergunta na rua? Bora lá, que a consulta é de graça aqui, a próxima. É possível aumentar o valor da pensão? Olha, sempre que há um fato gerador, você pode entrar com uma revisão. O que seria um fato gerador? Tanto a criança como o pai, a situação de um dos dois modificou, pode entrar com essa revisão. A criança descobriu que tem algum tipo de necessidade especial, pode entrar, pode ter acabado de ter saído a sentença. Se depois que saiu a sentença, descobriu que a criança tem alguma necessidade especial, por exemplo, hoje está muita criança com intolerância à lactose. Então o leite é muito mais caro. R$250 uma lata de leite. Tudo é mais caro. Então aí já tem um fato que gerou essa possibilidade de revisão. Assim como o pai também pode, no caso, se ele por acaso adquirir um novo filho e está pagando pensão, ele precisa provar que está pagando pensão desse segundo filho, ele também pode pedir a revisão. O que seja a revisão é um fato gerador que modificou aquele princípio de necessidade e possibilidade. Agora, muita gente, a gente vê, volta e meia, como eu falei, artistas, às vezes os pais falam assim, eu estou pagando a pensão alimentícia e você, a mulher no caso, está usando a grana para você e proveito próprio. E aí, como é que a gente prova isso ou não prova? Se o pai tiver dúvida de como está sendo utilizado essa pensão, ele pode entrar com uma ação para saber como está sendo utilizado. Agora, é muito pai dizendo que isso daí, pagando R$200, R$300, R$400, isso não existe, né? Você vai discutir ainda na justiça, levar para saber como está administrando R$300, sendo que o custo de uma criança é muito maior que isso daí. Bacana, obrigado pela entrevista, doutor Vinícius Queiroz. Obrigado Tirou muitas vocês. dúvidas de todo mundo. Obrigado, tá? Muito obrigado a vocês pelo convite. Assim que precisar, estou aqui para responder. Tá certo. Forte abraço.